Mas Deus me deu uma mensagem muito, vamos dizer, intrigante, cujo tema é a igreja de Ló, um tipo de igreja dos últimos dias. Então aqui eu quero compartilhar com os irmãos 7 atitudes que Ló tomou que configura nos dias atuais. Eu li para vocês que em Gênesis capítulo 13, verso 10, as atitudes começando por Ló através do que ele via. Eu li em Lucas capítulo 17, o próprio Jesus fazendo menção da época de Sodoma e Gomorra, na época de Ló. Nós sabemos que a palavra Ló, o nome Ló, significa enrolado no original. Embrulhado, significa enrolar o nome de Ló. Sabemos que Ló viveu 900 anos de Cristo. Estamos tratando de um assunto pertinente há mais de 3.000 anos atrás, aproximadamente. A igreja de Cristo foi profetizada pelos livros proféticos que aconteceria e nasceria no tempo de Jesus, que oficialmente, historicamente, aconteceu no dia do Pentecoste. Mas como que eu venho trazer-lhe uma igreja de Ló, sem que antes a igreja nem se tinha nascido? A verdade é que Jesus, sempre para passar para todos nós o que ele queria dizer, e a situação que ele queria dizer para que nós o entendemos, então ele faz aqui menção da vida de Ló. Ló era um homem extremamente ligado, tinha tudo para ser um crente. Ele era pastor de ovelha. Você vai ver que Ló era um homem que sabia cuidar de gados, né, de ovelhas, de gado, e tinha mais envolvimento com tendas, diferente um pouco de Abrão. Abrão mexia com tendas, mas Abrão também tinha ouro e prata, um pouco diferente. A especialidade de Abrão não era de tendas, mas era de gado e ouro e prata, e prosperidade naquela época muito gigante. Nós sabemos também que quando o pai de Ló morreu, parece que houve um sentimento de Ló de se apegar ao seu tio. Nós vemos no capítulo 12, quando Deus fala somente com Abrão, não era Abraão ainda, Abrão, para que ele saia da sua terra, da sua casa e da sua parentela. Mas Abrão leva Ló. Ló vai junto. Não sei se Ló se ofereceu ou se Abrão foi convencido ou sentimentalmente falando, levou Ló consigo. No capítulo 12, nós vemos então Abrão saindo da terra de Ur dos Caldeus e indo para Canaã. E precisamente você vai ver em Siquém, Abrão edificando altar. Você vai ver também em Betel, Abrão edificando altar. Mas quando as dificuldades, as crises vêm, em vez de Abrão continuar edificando altar e estar onde estiver, ele vai para o Egito. Ali, nós não sabemos o tempo. Nós vemos que um capítulo para o outro, mas nós não sabemos a quantidade de tempo que levou para que ele não parasse de edificar altar. De repente, a prosperidade, depois que eles vêm de volta, saem do Egito e descem para Canaã, eles começam a prosperar de uma forma anormal. E diante dessa prosperidade, não foi Ló que briga com Abrão e nem Abrão com Ló. Foram os pastores de Ló, brigaram com os pastores de Abrão. Ali houve o quê? Uma possível cisão, que de fato aconteceu. E nós entendemos que Ló, por ser sobrinho de Abrão, que viu Abrão edificar altar, que viu Abrão falar com Deus, tomar decisões sérias da vida, em vez dele dar prioridade para o seu tio, para escolher, foi o contrário, foi Abrão que deu a oportunidade de Ló fazer a escolha. Nós estamos crescendo, nós estamos prosperando, então Ló, tome uma decisão. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia Sagrada, e o que eu quero compartilhar, que na igreja de Ló, um tipo de igreja dos últimos dias que estamos vivenciando, é uma igreja que não anda por fé, que anda por aparência. Você vai entender que Ló, ele toma uma atitude por aquilo que ele vê. Então eu entendo que Ló,
A primeira atitude errada da vida de Ló era tomar uma decisão por vista e não por fé, como seu próprio tio. Então ele vê toda a campina, aquele Jordão, aquela pastagem verdejante, mas cada vez que ele via, mais se aproximava das cidades perigosas, que você lê o capítulo, no versículo 13, ora, eram maus varões de Sodoma e grandes pecadores diante do Senhor. Então os olhos dele era como, estava focado no jardim de Sodoma e de Gomorra. O texto faz até uma hipérbole dizendo que era tão verdejante, tão lindo e tão próspero, que parecia o jardim do Senhor. Então a gente vê que ele toma decisão por aquilo que ele vê. O que acontece quando a gente toma as decisões pelo que vemos? Não quer dizer que devemos ser cegos. Isso não significa que devemos perder o foco, a visão espiritual. Mas a visão, o problema e o erro dele, que parece nos dias de hoje das igrejas, não necessariamente, não estou dizendo de templo, estou dizendo nós. Porque a Bíblia diz que nós somos a igreja do Cordeiro, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja. Mas dentro da própria igreja, o próprio Jesus diz que existe o joio e o trigo. A Bíblia fala que existe a ovelha e o bode, mas eu estou pregando aqui uma mensagem de uma igreja que anda por aparência, que é atraído por aquilo que vê lá no mundo. Nós entendemos que quando José, antes de morrer, ele disse, olha, quando Deus vos tirar daqui, leve até os meus ossos, ou seja, não deixe a minha estrutura no Egito. Nós sabemos que Yosef e José eram um bom e excelente governador, e tão íntimo de Deus, que ele vivia no Egito, ele comprava no Egito, ele negociava no Egito, ele prosperou o Egito, mas a alma dele não estava no Egito, estava na Canaã, estava na terra prometida que Deus prometeu para o seu pai, para o seu avô, para o seu bisavô. Nós entendemos que nós somos da terra, mas a nossa alma tem que estar ligada na fé de Abraão, na fé do Deus vivo. Então nós vemos que Ló levantou os seus olhos e foi atraído pela visão. Ele olhou e fez uma escolha, ele decidiu. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele e disse, escolhe os campos verdejantes de Sodoma. Não, ele olhou e decidiu e pensou, quem sabe, com uma mente mais assim, mais aguda, quem sabe ele não pensou que o meu tio se lasque para lá. Eu quero a prosperidade, eu quero viver no mundo, eu quero trazer o mundo para dentro de mim, eu quero conviver com o mundo, eu quero pegar o sagrado e misturar com o profano, eu quero profanar. Essa decisão de Ló me mexe comigo, porque hoje nós estamos vivendo dias difíceis, dias de Ló. Nós estamos vivendo pessoas tomando decisões da sua vida através daquilo que vê. Então a Bíblia vai dizer que quando ele apartou de Abrão, aí começa o desastre de Ló, e a ascensão de Abrão, porque Abrão não tinha o nome de Abraão ainda. Abrão, a voz de Deus tinha silenciado na vida dele. Você vai ver no versículo, quando eles apartam ali no versículo 14, e lá no versículo 18, quando Ló e Abrão se apartam, se separam, a Bíblia diz que Ló cada vez mais ia estendendo as suas tendas para o território de destruição, chamado de Sodoma e Gomorra. Ao contrário do seu tio, ele foi para os cavalais de Manre. Quando ele chegou nos territórios da Canaã, sabe o que ele foi fazer? Edificar um altar ao Senhor. Você vai ver Abrão voltando para o Senhor. Você vai ver que a voz de Deus voltou para Abrão. E para Ló, muito mais ele distanciava daquilo do que o seu tio, da fé do seu tio, da esperança do seu tio, para uma esperança, da onde? De cidade que trazia segurança. Ló cansou de ser beduíno. Ló cansou de ser seminômade.
Ló cansou de armar tenda e desarmar tenda. Ló cansou de andar pelos pedregulhos do deserto, do calor e dos montes, dos morros. Ele cansou, ele queria um lugar seguro. Ele queria estacar a sua vida, ele queria colocar os seus pés, fincar os seus pés na cidade de Sodoma. Por quê? Porque era uma cidade que passava as rotas comerciais. Ali ele ia prosperar. Ele queria talvez não ser mais conhecido como um pastor de gado, mas ele queria comprar commodities, ele queria negociar soja, milho, ele queria negociar as coisas, ele queria prosperar, ele queria construir família no território da destruição, num território que estava condenado. Então a Bíblia Sagrada diz que ele apartou, ele buscou a evolução da cidade. Ele buscou segurança da cidade. Ele buscou habitar em uma área cheia de ataques, que você vai ver nos capítulos posteriores, 4 reis brigando, guerreando com 5 reis. E ele tornou-se um alvo, ele foi objeto de despojo de um dos reis. Abraão teve que interceder, Abraão teve que levantar 318 homens para buscar o seu sobrinho de volta, para trazer a vida do seu filho e restaurar a cidade de Sodoma e Gomorra. Então a primeira lição que eu aprendo e gostaria de compartilhar com esta igreja é isso: não crie raízes em terras que serão destruídas por Deus. Não alimente dos frutos venenosos de Sodoma. Não are terras cujos plantios estão cheios de pragas. Vale mais estar vivo em terras estéreis do que morto em terra fértil. Melhor é viver no deserto que no jardim de Sodoma e Gomorra. Localidade fértil, mas sem propósito. Localidade de aparência, mas sem estrutura. Aleluia. Glória seja dada a Jesus. Você vai ver um ciclo vicioso de queda de Ló. Ló então não tem visão das coisas de Deus. Então você vai ver que é um efeito cascata. Então se Ló não tem visão na fé, nas coisas de Deus, então ele também não tem altar. Você não vai encontrar na Bíblia Ló edificando o altar. Como que eu ando com um homem de Deus e não me apego às coisas que ele tem, à fé dele? Como eu posso ter um homem de referência na minha vida? Um homem que fala com Deus do universo. Um homem que vai tirar a esterilidade do seu parente, daquela referência. Vai prosperá-lo e eu não interajo com esse Deus. Então Ló, que é uma igreja dos últimos dias que nós estamos vivenciando na terra, ele não tinha fé, ele não andava por fé, ele não conhecia o Deus pela fé, mas também não tinha altar. E quando ele não tem altar, agora como que pode? Você vai ver que ele vai estar na porta da cidade. Naquele tempo, os homens que ficavam na porta da cidade ou no centro da praça da cidade eram juízes, negociadores, grandes negociadores de commodities, de mercadorias. Então ele está na porta da cidade. O que ele vê? Ele viu um anjo, ele estava sentado. E ele viu anjos. Ele identificou anjos. Quando ele viu, identificou, a Bíblia diz que ele prostrou-se diante de anjos. Então você vai ver que ele começa então a convidar os anjos. Eu gostaria que você entrasse na minha casa, ficasse na minha casa, hospedasse na minha casa. Aí você vai ver que os anjos, nós queremos ficar no centro da praça da cidade. Mas então você vai ver que ele insiste com os anjos para ir para a sua casa. E os anjos são convencidos e vão. E quando eles vão, eles são então tratados, lavados seus pés. Representa que Ló tinha uma humildade gigantesca. Então Ló viu o anjo, identificou o anjo, prostrou-se de anjo, insistiu, convenceu o anjo, deu banquete para os anjos, mas não tinha a intimidade que é conquistada pelo altar do Deus dos anjos. Esse negócio de ver anjos é muito maravilhoso, mas o que eu quero é ver o Deus dos anjos. O que vai fortalecer a minha fé,
O que vai me dar graça e força para vencer os dias difíceis não é ver anjos, mas é ver o Deus dos anjos comigo, se relacionando comigo, se comprometendo comigo e eu com Ele. Tu tens edificado altar? Por que Ló não edificou altar? Por que ele não copiou as práticas do seu tio? Porque o altar é lugar de renúncia. Altar é o único lugar que Deus examina a tua motivação e os teus mais profundos desejos. É no altar que Deus te conhece. É no altar que a sua voz, as suas lágrimas, os seus desejos mais profundos e nobres são reconhecidos e conhecidos no céu. Então você vê um Ló que não tem visão da fé, mas também não tem altar. É um efeito cascata. Então, se ele não tem visão de Deus, ele não tem altar, então o que mais ele não tem? Ele não tem autoridade espiritual. Meu Deus. O que eu tenho visto, e a minha esposa também, pela graça e a misericórdia de Deus, Deus tem me levado em muitas igrejas. E tem igrejas que eu falei para Deus, Deus, não deixa eu voltar aqui mais. Porque é como se eu estivesse levando um soco na minha alma. Porque eles estão atraindo tantas as coisas lá de fora, porque não reconhece, não sabe, que a maior importância do culto não são as cópias e as coisas lá do mundo, mas é a presença de Deus. Mas a presença de Deus só é conquistada através do altar. Altar é choro, altar é lágrima. Quando eu cheguei aqui e fui orar, eu vi uma irmã chorando alto em lágrimas. Eu prego em Goiânia há mais de 20 anos. Mais de 27 anos pregando o Evangelho, pela graça de Deus, mais de 1000 igrejas eu fui, anonimamente. Dificilmente se encontrar crente que ainda chora na presença de Deus. Crente que se apega às coisas de Deus. Sabe por quê? Porque no altar ele conquista autoridade. E o que é autoridade? É a capacidade de exercer o poder. Quando a gente vai ao altar do Senhor, quando a gente chega no altar de Deus, muitas das vezes eu fui ao altar de Deus com outras intenções. Eu preciso de uma porta. Eu preciso daquela cura. Eu fui a Deus com outros propósitos. Mas quando eu envolvo com Ele, e normalmente Deus demora a nos responder, então aquela convenção, aquele crescimento, aquela ligação do altar, aquele choro, aí vai se transformando mais em profundidade de relacionamento. E quando você conquista relacionamento, você torna íntimo de Deus. E quando você é íntimo de Deus, a primeira coisa que Deus vai te dar é poder. Sabe poder? Poder para vencer as lutas, poder para vencer o mundo, poder para vencer Satanás, poder para vencer as provações, poder para vencer as tempestades, poder para dizer não para o pecado, poder para dizer sim para Deus, poder para dizer sim à sua vontade, meu Senhor. Depois vem o quê? A autoridade espiritual. Autoridade espiritual, isso é para poucos. É por isso que muitas igrejas estão embelezando o templo. Eu tinha 11 para 12 anos, meu primo levou numa boate do Chaparral, lá em Umas. Eu não era crente, filho de crente, mas ainda não tinha me entregado a Deus. E aquelas luzes comiam para todo lado, aquele barulho, aquele som, eu não aguentei. Quando eu entro em igreja onde eu fui uma vez, eu disse, Senhor, se o Senhor não me tirar daqui, eu vou fazer besteira. Porque a minha intimidade com Deus tem que ser maior do que o púlpito. O meu relacionamento com Deus tem que ser maior do que o meu ministério. A minha intimidade com Deus tem que ser maior do que o meu casamento e a minha família. O meu altar é prioridade na minha vida. Porque é no altar que eu vou conquistar a autoridade. E o que é autoridade, pregador? Autoridade é a capacidade de exercer o poder. Autoridade é mais do que persuasão e dissuasão. Você vai ver que quando Ló leva
os anjos para a sua casa, e aqueles homens vê e conhece que tinha pessoas diferentes, carne fresca. Na casa de Ló, a Bíblia diz que foi até criança. Aquela cidade estava tão pervertida que até as crianças estavam pervertidas. E a Bíblia vai dizer que Ló se incomoda de uma forma tão grande que ele vai lá para a porta, ele abre a porta, fecha a porta e trava a porta. Sabe o que ele estava fazendo? Ele não estava deixando o impuro entrar dentro e nem o sagrado sair. Quando a gente não tem autoridade de Deus, a gente quer impedir do impuro ser limpo e do santo tornar-se, apresentar, relacionar-se com o impuro. Por quê? Porque você vai ver no culto do fariseu e da pecadora, que o fariseu, cheio de soberba e arrogância, não consegue ter intimidade com Deus. Mas você vai ver então a pecadora batendo os peitos dizendo: eu sou miseravelmente pecadora, eu vivo na lama o tempo todo, me limpa, porque só o Senhor pode me limpar. É isso que nós estamos precisando, é de encontrar autoridade. Então ele fecha as portas da união. Segundo os missiólogos, os missionários das últimas horas, nós somos 8 bilhões de pessoas na face da terra. 6,5 não conhecem a Jesus. Foi pregado no domingo. Pregar aqui é muito fácil. Mas pregar para um ímpio, a coisa é diferente. Porque você precisa de autoridade. A autoridade vai abrir porta onde não existem. E se tiver trancado ou fechado, ela abre. Porque existe dentro de você a unção. A unção quebra jugo, despedaça a lança, destrói tronos, tira empecilho, quebra barreiras. Vai no mais profundo do íntimo do homem e traz ele para Deus. O que vai fazer trazer o seu esposo para Deus não é você ficar entre a porta, mas é você estar no altar conquistando a autoridade de Deus para o seu lar. Ló não tinha autoridade nem mesmo na companhia de anjos. Querem ver? O anjo pergunta: tem mais alguém aqui? Aonde estão os teus genros? Vamos lá. E a Bíblia diz que vai Ló e os 2 anjos na casa dos genros. Quando ele chega na casa dos genros, fala: olha, o anúncio, a promessa, o anúncio da terra é destruir Sodoma e Gomorra. E como você pretende casar com as minhas filhas, então eu vim te avisar para que você vá conosco. Eles olharam e zombaram de Ló. Não zombaram dos anjos, zombaram de Ló. Porque quando a gente não tem autoridade, aí a gente inventa. Aí tem muitas igrejas empurrando o banco e fazendo culto junino, sei lá, João, aquela quadrilha. Coloca tela preta para todo lado, solta o som e deixa os jovens dançar. Na minha época, os jovens vinham para o altar chorando. Mamãe diversas vezes me procurava onde eu estava, na igreja, com um monte de jovens da minha igreja, adolescentes, chorando na presença de Deus. Nós precisamos entender que a igreja de Ló, um tipo de igreja dos últimos dias, estão perdendo a autoridade, porque perdeu o altar, uma vez que perdeu a visão. A quarta coisa que eu aprendo com a vida de Ló, é que se Ló não tinha visão, não tinha altar, não tinha autoridade, então ele também não era um vaso útil no lugar mais preciso que Deus tinha. A cidade era a cidade de grandes pecadores, e o salário do pecado é a morte. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus esperava de Ló. Você vai ver Pedro dizendo que ele afligia sua alma vivendo naquela cidade, mas não tinha vontade de ser útil para Deus.
não tinha coragem de disponibilizar os seus talentos, a sua capacidade. Ló era um homem ganancioso, vaidoso, materialista. Ele procurou um porto seguro na terra, especialmente numa cidade que estava condenada. Ele poderia e deveria ser um vaso para Deus. Ele tinha todas as características para mudar aquela cidade. O que levou Deus a destruir aquela cidade foi a negligência de Ló. Ele poderia mudar. Um deles olha para Ló e diz: quem é você, estrangeiro, para querer dizer e ser juiz da nossa cidade? Porque Ló não era dessa cidade, mas era juiz. Por fato de ser juiz, de entender de leis, de saber das legislações da cidade, das leis civis, morais, ética, ele tinha como um fator preponderante, necessário na sua vida, de conhecer as leis que estão acima de todas as leis dos homens, as leis de Deus, os caminhos de Deus, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. Aleluia. Então nós vamos encontrar um Ló que não tinha utilidade para Deus. Tinha percepção de enxergar anjo, mas não tinha compromisso com o ministério. Ló era um homem que não tinha fé, e se tinha era uma fé superficial, porque ele era ganancioso, materialista, carnal e mundano. Tipo de igreja dos últimos dias. No Apocalipse, os dias precedem e nos dá a configuração da igreja de Laodiceia. Rica, próspera, cheia de títulos, conhece todas as coisas, mas não tem autoridade, mas não tem poder, não tem utilidade para Deus, não vai atrás das coisas que Deus quer, que Deus importa. Um grande missionário chamado Oswaldo Smith, ele disse assim: se um crente nunca importou com um perdido, com a alma que estão lá fora, é uma evidência que ele nunca converteu na sua vida. Porque tudo que para Deus importa, para mim importa. Quando eu sentei para orar, está escrito assim: resgatando almas para o Senhor. Está escrito na sua poltrona. A nossa prioridade não é ser ganancioso. A nossa prioridade não é ser materialista. A nossa prioridade não é viver na terra e afincando, intensificando os nossos desejos da terra. A nossa prioridade é ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para os perdidos, buscar os perdidos para o Deus do qual morreu por eles. Então o desastre de Ló é uma sequência, é um efeito dominó, é uma pedra caindo sobre outras até chegar no desastre final. Por que Deus me deu essa palavra? Porque nós precisamos tomar uma postura. Tem coisas que ardem no meu coração. Eu fiz uma escolha quase 2 anos atrás de orar todas as madrugadas. Na verdade, foi uma escolha que eu fiz, mas que eu não tinha força. Mas Deus começou a me encucar e não deixar eu dormir. Estava 1h40, 1h50, 2h da manhã, perdi o sono. E aquela voz mais profunda no meu íntimo dizia: é hora de falar comigo. E quando você começa a buscar a Deus, você consegue ver o que a maioria não consegue ver. E teve horas que eu perguntei para Deus por que Ele me despertou para orar. Porque Deus estava querendo compartilhar sentimentos comigo. Queria compartilhar comigo coisas que Ele via e sentia, que eu não via e não sentia. De uma hora para outra Deus fala: agora eu quero que você intercede pelos 33 mil ucranianos dessa guerra da Ucrânia com a Rússia, que estão perdidos. Tem horas que Deus quer compartilhar conosco coisas que você pode até duvidar. Sabe por quê? Porque o lema, o objetivo de Cristo é salvar o perdido.
Agora, tem hora que as minhas mensagens estão sendo mudadas. Porque eu não sei se eu prego para os crentes que vão para o arrebatamento ou para aqueles que vão ficar. E eu entro num conflito. Eu entro numa crise existencial com Deus. No final, sempre Deus ganha. Não tem como você ganhar. Quando você dialoga com Deus, quando você conversa com Deus, Ele sempre vai te convencer. E uma hora eu disse: Deus, se o Senhor quiser meu ministério, está nas tuas mãos. Mas eu não vou ser covarde para pregar sua palavra. Então Ló não é útil para Deus. Então o que a gente aprende com Ló? Se ele não é útil para Deus, então Ló não conseguiu conduzir a sua família na fé do Deus de Abraão. Então você vai ver ele tomando atitude que não é de cristão. Quando ele viu o perigo, ele impede os anjos de lutar e defender a honra de Deus. Em vez de eles deixar os anjos lutarem, defenderem, ele diz, ele proclama: calma, multidão pecadores, eu tenho 2 filhas virgens novinhas. Meu Deus do céu, que pai é esse? Que homem é esse que permite o pecado destruir a sua família? Existem várias evidências de um homem, e uma delas é ser sacerdote do lar. Ló, além de ser inútil para Deus, ele também não conseguiu conduzir a sua família para a casa de Deus. Ele não conseguiu. Nenhum sacrifício vale mais do que a família. A família é um propósito de Deus. A família é um projeto de Deus. Ele deixou que Sodoma influenciasse a sua esposa e as suas filhas e até as suas crenças. Ele achou que os anjos eram incapazes de proteger o nome e a missão de Deus. Até que um ponto os anjos tomam a decisão. Puxa ele à força, não sei que jeito. A Bíblia não é clara se ele abriu a porta ou se transpassou pela porta. E cegou todos aqueles homens ímpios e corruptos, e assassinos e malignos. Então um dos anjos olha para Ló e fala uma frase muito forte: foca na tua família, Ló. Escapa-te por tua vida. Tem hora que a gente tem que ser rude. Tem hora que a gente tem que tomar uma postura dentro do nosso lar. Tem hora que não é o homem que é o sacerdote, é a esposa, porque o marido não é crente. Tem hora, mas esse dever nosso do homem, ser o sacerdote do lar. Você não pode aceitar os seus filhos se perderem. Você não pode perder os seus filhos para o mundo. Deus não te deu os seus filhos para o mundo, Ele deu os seus filhos para Ele. Então você vai ver o desastre. E a mulher de Ló, segundo a Bíblia, ela torna-se, ela perece como um emblema solene de perdição. Porque ela tornou uma estátua de sal. O que é o sal? O sal tem uma característica de preservação. Ela olhou para trás. E o que ela viu lá atrás? Ela viu que tudo que ela construiu estava lá. A sua casa, o sonho da sua cama, da sua cozinha. Ela amava tanto a sua casa, ela amava tanto o conforto de Sodoma. Ela estava tão envolvida com as ideologias de Sodoma e Gomorra, que o coração dela despertou pelo barulho da destruição, e ela olha para trás e se torna um emblema mais perdido, mais caótico da Bíblia. Você vai ver outro personagem chamado Jó, num período de insanidade. Ela amaldiçoa esse Deus e morre. Aí você vai ver Jó confrontando ela. Nós não podemos julgar a esposa de Jó.
porque ela perdeu toda a fortuna e ainda perdeu 10 filhos. Você, mulher, nós não temos noção do que é perder um filho. Eu só tenho um. Mas tem mães, tem pais que perdem o filho e dizem que é um pedaço dele ou dela que vai embora. É difícil, os cenários são diferentes. Mas depois que Jó confronta a sua esposa, você não vai ver a sua esposa confrontando a fé de Jó. Mas então, cadê o Ló para confrontar a sua esposa? Ele ficou procurando lugares para ele ir. Segundo o texto sagrado, ele diz que ele demorou tomar a decisão, porque o anjo queria levar para o monte, mas ele queria questionar: me leva para Zoar. A Bíblia diz que ele postergava, que ele enrolava, que ele demorou, e isso ocasionou a morte da sua esposa. E por fim, e vamos ficar de pé, Ló não tinha senso e nem instinto de sobrevivência. Meu Deus. Ele não tinha senso de sobrevivência. Toda mãe, todo pai tem um instinto de sobrevivência. Mas a minha esposa, no ano 2005, a gente estava no Mato Grosso e a minha caminhonete atolou. E eu pensei: e agora? Como que eu vou fazer? Não tem como tirar essa caminhonete desse brejo. E aí veio um caseiro e disse assim: ó, toma a lanterna e a bicicleta e vai embora. E eu achei que estava perto, e era mais ou menos às 5 horas da tarde. E nós estávamos 10 quilômetros da casa do tio dela. Quando a gente saiu, começou a escurecer tudo, irmão. E eu pensei: e agora? Bem no meio da mata do Mato Grosso, aonde tem onça, jacaré, sucuri. E eu pensei: e agora, Jesus? Esse homem do qual eu preguei, que é um tipo de igreja do último dia, ele não tinha instinto de sobrevivência. Eu não sei o nível espiritual da sua fé, da sua vida, mas Jesus me trouxe aqui para te dizer: reage. Tome uma atitude antes que seja tarde demais. Churai o comentequei serefocou manequion deramaturi migomanai. Nós estamos vivendo os dias tão difíceis que a nossa fé está sendo contestada o tempo todo. Eu tenho visto crente de muitos anos apostatando da fé, tornando alcoólatra, bebendo e zombando da volta de Jesus. Pessoas que eram referência para mim no louvor, na pregação, abandonaram a fé. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que não sabemos o que será da igreja do dia de amanhã. Mas eu vim aqui na autoridade de Deus. Se Deus for para te perder, Ele vai permitir tantas coisas na tua vida. Tem coisas erradas acontecendo nas igrejas brasileiras que Jesus vai sacudir a estrutura. Deus vai balançar a figueira. Aquele que tem altar permanecerá. Aquele que tem a visão do céu permanecerá. Que tipo de igreja você é? Que tipo de crente você é? Uramon, Maragafúria. Feche os teus olhos e eu vou orar. E vou agradecer a Deus pela sua vida, pela vida do nosso pastor Jeremias, de todos os obreiros, de toda a igreja. Ore por mim, ore pela minha vida, pela minha família, para que a gente supere essa gripe. A gente vai pregando e a garganta vai indo embora. Esses dias ela sangrou, mas eu conheço o Deus da cura. Eu conheço o Deus do meu futuro. O meu ministério está na mão dEle. A minha vida está na mão dEle. Se Ele disser que acabou, William, eu estou indo para o paraíso. Mas se Ele disser fique, eu ainda o pregarei e proclamarei o seu nome sobre todas as coisas. Senhor meu Deus, a Tua palavra foi pregada. Senhor, Tu conheces as nossas condições espirituais,
morais. O Senhor conhece a nossa família. O Senhor conhece e sabe que nós estamos vivendo os dias de Ló. Senhor Jesus, venha despertar mais a sua igreja, venha levantar obreiros, obreiras, venha, Senhor Jesus, trazer o fogo espiritual, arde em nossa alma, na nossa vida, aquilo que o Senhor tem para conosco. A tua palavra fora pregada. Eu te agradeço por esse dia, por essa noite, pela vida dos teus ungidos, pela vida da minha esposa e da minha própria vida. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe.